Shalom, shalom, shalom. Estamos aqui para mais um culto online, mais uma live aqui pelo Instagram, que será repassada também pelo YouTube a partir de amanhã. Aleluia! Aleluia! Vamos compartilhar aqui para que o pessoal possa entrar, né? Acessar aqui essa live, ser abençoado. Hoje a palavra é bem forte, né? A palavra vai ser bênção. Vamos compartilhando aqui. Pessoal, vai entrando, vai sendo abençoado. Em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Deixa eu passando aqui. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mandei para um monte de gente aqui. Marque aí seus amigos, seus vizinhos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluias. Vamos compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas. Você tem algum pedido de oração especial? Coloca aqui embaixo nos comentários, né? E no final nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Em nome de Cristo Jesus, vai fluindo o Espírito Santo de Deus nesta transmissão. O Espírito Santo vá fluindo, o poder de Deus fluindo nessa transmissão. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Repreende todo impedimento, Senhor, nessa transmissão, na internet. Todo demônio que venha querer atacar essa transmissão, seja amarrado pelos anjos do Senhor. Sejam amarrados, atados e mandados para o abismo da perdição eterna, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar então para Deus abençoar esta live, este culto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na Tua presença, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo. Que a Tua presença venha me envolver agora, envolva aqueles que estão me ouvindo, aqueles que ainda vão entrar, Senhor, nessa live, Pai. Que a Tua presença venha, Senhor, tomar conta, Senhor, deste ambiente, Senhor, desta casa, deste lugar, Senhor, deste celular, Senhor, dessa câmera, Pai. E vai entrando nas casas, vai entrando nos ambientes, nos carros, onde estiver alguém ouvindo a minha voz, ouvindo esta palavra que será pregada, Senhor. Que a Teu Espírito Santo, que a Tua palavra vai estar agindo, fluindo. Em nome de Jesus, que pessoas sejam tocadas, transformadas. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha estar vivificando, purificando, salvando, libertando em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha estar fluindo. Sinta o Espírito Santo de Deus fluindo na sua vida, na sua casa e no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos esperar mais um tempinho aqui o pessoal entrar. Já chamei alguns aqui. O pastor Leonardo tá compartilhando. Em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Vem o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Altíssimo. Glórias ao Senhor. Venha a Tua presença, Senhor. Venha a Tua presença, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor, e enche este lugar. Enche, Altíssimo, este lugar. Enche, Espírito Santo, este lugar. O rebandorassuribicandaras. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, flua, Espírito Santo, aleluias. Vem fluindo, Espírito Santo, vem fluindo, Senhor. Oh, remantorebacandarás, suribicandarás. Vai chamando a presença do alto, do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh, recambarás, turiminanashurimicandarasa.
Oh, aleluia. Vai compartilhando, vai chamando os irmãos para entrar aqui. Em nome de Jesus. Hoje a palavra fala sobre vencer tentações. Como vencer as tentações, como Jesus venceu as tentações, como vários personagens da Bíblia venceram tentações. Que o Espírito Santo esteja enchendo essa reunião online, que o Espírito Santo esteja agindo e fluindo nessa transmissão, em nome de Jesus. Shalom, pastora Valdirene. Shalom, que Deus te abençoe. Sente a presença do Espírito Santo fluindo, o poder de Deus fluindo. Aleluias, glórias ao Senhor, o poder do Espírito Santo fluindo nesta transmissão. Aleluias, glórias ao Senhor. Bom, acho que eu não vou esperar mais, o pessoal vai entrando e vai pegando a palavra. Bom seria se o pessoal pegasse desde o início, né? Avisar o pessoal aí que tem o culto, né? Aleluias, glórias ao Senhor. Amém, então vamos iniciar então a palavra. Então a palavra de hoje fala sobre vencer as tentações. As tentações, elas fazem parte de uma prova, fazem parte de uma preparação, fazem parte de... É como se fosse... Sabe quando você entra numa escola de sargento militar, quer ser sargento, quer seguir carreira militar. Então ele entra para uma escola. E ele vai sendo provado fisicamente, psicologicamente, em várias situações. E ele tem que ser aprovado, passar por tudo aquilo ali, resistir a tudo aquilo ali, para no final receber a formação dele, de militar, e a sua diplomação, a sua formatura. Então ele passa por provas bem fortes. A tentação é a mesma coisa. Você tem que ser resistente, resistir. Então vamos falar aqui sobre este assunto hoje. E aí eu vou pedir para você estar compartilhando aí, que você acha que alguém precisa receber esta palavra. E no final estaremos fazendo uma oração poderosa aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Amém. Vamos estar orando pela Maria Sônia, mãe do evangelista José Felipe, e os filhos. Ela está hospedada. Assim, a mãe do evangelista José Felipe, aqui do ministério, ela caiu, né, no final de semana e fraturou, né, a perna, o fêmur, uma coisa assim, e ela está internada, né, precisando de cirurgia. Então nós estaremos orando pela senhora Maria Sônia, irmã, né, Maria Sônia, que ela seja restaurada na sua saúde. Amém? Vamos estar orando no final por ela, e se alguém tiver algum pedido no final, daí quando terminar vocês vão colocando os pedidos de oração, que aí a gente não perde nos comentários. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Oi, Paula, tudo bom? Então, a palavra de hoje é vencendo as tentações. Então, eu li aqui 1 Coríntios 10, eu tenho uma outra versão aqui que eu anotei. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar.
Então, essa palavra ela tem algumas chaves sobre a tentação. Então, é assim. Primeiro, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Toda tentação, ela é comum. Todo mundo já passou por todas as tentações. Não existe a coisa, vai surgir algo novo, vai acontecer alguma coisa nova. Não. As áreas da vida que o homem é tentado, que ele tem mais fraqueza, todos passam por alguma tentação naquelas áreas, tá? E Deus é fiel. Deus é fiel, ele não vai permitir que você seja tentado além do que seja suportável. Então, tudo que Deus permite que você passe, ele acha que você é capaz de suportar a tentação. Tudo bom, Rosane? Hoje nós estamos pregando sobre vencendo as tentações. Aí eu pedi para abrir 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, aí vem um conselho. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, o Senhor, permitirá um escape para que possam suportar. A palavra suportar quer dizer aguentar. A palavra suportar é resistir. Então, ele vai dar um escape para que vocês possam aguentar, passar por isso. Entendeu? O que é a palavra aguentar, suportar, resistir? Por exemplo, uma pilastra, ela suporta a viga, né? Suporta todo um prédio. É capaz de segurar muito peso. A palavra suportar quer dizer carregar. Então, aquilo que, não vai te dar uma coisa além do que tu possa aguentar, carregar, suportar. Entende? É isso. E por que Deus permite que sejamos tentados? Por que existe a tentação? Para que Deus permite? 1 Coríntios a gente vê que Deus permite a tentação, mas ele não dá além do que a gente possa suportar, que ele vai dar um escape para que a gente possa aguentar. Então, mas para que serve isso? Então, a tentação é uma prova de caráter e de capacidade. Ela serve para medir essas duas coisas. Caráter e capacidade. Ele quer ver o teu caráter e a tua capacidade de suportar. Para ver se tu aguenta, se tu tá preparado para a próxima etapa do teu chamado, da tua vida, da tua santificação, da tua caminhada com Deus, para passar por etapas, né? Então, a tentação serve para isso. Então, como exemplo, Jesus foi tentado na preparação do seu ministério. Quando ele foi passar 40 dias e 40 noites de jejum, ele foi tentado, foi levado ao deserto lá no monte para ser tentado pelo diabo. Jesus, sendo Deus, passou por isso. Então, se ele passou por esta prova, por essa aprovação, para ter o ministério dele aprovado, nós também vamos passar. A gente não é, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Jesus passou, a gente também vai passar por tentações. Então, a tentação, ela tem o objetivo de provar para aprovar. A Isabela. A tentação, então, tem o objetivo de nos provar, de nos aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados, a gente aprende na caminhada com Deus, a gente começa a aprender as coisas que Deus ama, as coisas que Deus não gosta, o que é pecado, o que não é pecado. A gente começa a se transformar, começa a ler a palavra, começa a buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai nos limpando, a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado e do juízo. Naquela caminhada, a gente não fica perfeito do dia para a noite, mas Deus nos molda e nos capacita. Então, a tentação, ela vem como uma prova para nos dar aprovação. E se você está preparado para aquilo que Deus quer te dar na próxima etapa. Então, se você quer mudar de nível com Deus, quer ter mais experiência com Deus, você vai ser tentado em alguma área da sua vida. A tentação também é um termômetro para chamado no ministério. Se você tem um chamado de ministério para servir a Deus,
né? Seja como evangelista, pastor, apóstolo, como ministro de louvor, adoração na igreja, você vai ser tentado, né? Vai ser como um termômetro do seu chamado, se você está preparado para servir a Deus. Você tem que resistir a algumas coisas. Se você está sendo tentado, você tem que... O que vai identificar que tu está capacitado na tentação? Tu vai estar mais atento, então vai definir para você se você está mais atento para identificar a prova. Então, quando você está sendo tentado, vai estar passando por uma tentação e você já está preparado, você vai identificar que está passando por uma prova. Você vai identificar que aquela situação, aquela perseguição, aquela situação terrível que você está passando é uma prova. Como é que você vai reagir àquela situação desagradável que aconteceu na sua vida? É uma prova e você está sendo tentado e Deus quer saber se você sabe identificar que é uma prova. Também vai te capacitar para você suportar aquela situação. Então você na tentação, você vai ser provado para ver se você está atento para identificar que é uma prova de Deus. Se você suporta aquilo ali, como é que você reage e como você reage, se você reage como Deus espera que você reage, ou se você reage num ato carnal, ou seja, você vai explodir, você vai responder, você vai reagir da forma como você reagiria antes, né? Então você vai ser provado, se você está atento, já está ligado que está sendo provado, se você vai aguentar passar por aquilo, e se você reage da forma que Deus espera que você reage. Se você agir dessas três formas, identificou, aguentou e reagiu da forma que Deus espera, você é aprovado naquela tentação, assim como Jesus foi lá no deserto. Então, identificamos por que Deus permite a tentação, ok? Então, Deus permite a tentação, mas nós sabemos que Ele nos auxilia na tentação. E isso está lá em Hebreus. Você que tem a sua Bíblia aí, você abre em Hebreus, capítulo 4. Vamos abrir Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16. Aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado em tudo, como nós. Ele veio ao mundo, se tornou carne como nós, e ele foi tentado em tudo. Tudo que tu possa imaginar. Ele foi tentado. E ele sabe o que um ser humano passa na tentação. Não vou querer dizer citar as tentações. Tentações, elas podem ser de várias formas. A tentação de fofocar, a tentação de mentir, a tentação de adulterar, a tentação de pular cerca, de, sei lá, um monte de coisa. Eu posso citar aqui vários tipos de tentação, né? De pecar. A tentação, você resiste para não pecar. Ok? Que isso? Para não entristecer o coração de Deus. Ah, pastor Ronaldo, shalom. Então, resumindo aqui, para quem entrou agora, nós estamos falando como vencer as tentações. Nós lemos 1 Coríntios 10, 13, que fala que Deus não permite tentação maior do que aquilo que a gente não possa suportar, e Ele mesmo dará um escape para que possamos suportar, para aguentar. E aí nós falamos por que Deus permite que sejamos tentados. E aí eu falei que a tentação, ela faz parte de um treinamento de Deus, que nos prova no caráter e na nossa capacidade para mudar de nível com Deus. Amém? E aí eu dei o exemplo que Jesus, na preparação do seu ministério, ele foi tentado pelo diabo. Né? Não entrei em detalhes. Então, para que serve a tentação? A tentação tem o objetivo de nos provar, para nos aprovar,
para que a gente possa mudar de nível, para nos dar, é um termômetro, né, do chamado do nosso ministério. E também ela serve para ver se a gente está atento, para identificar que estamos passando por uma prova, que é uma tentação, né? Se você aguenta e se você, como é que você reage, se você reage da forma que Deus espera que você reaja. Então, aí eu estava lendo ali Hebreus 4, do capítulo 15, do verso 15 ao 16, que Deus permite, mas nos auxilia nas tentações, né? Ele sabe como que nós somos, né, conhece as nossas fraquezas, e ele mesmo, que foi em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, mas sem pecado. Jesus sendo santo, ele foi tentado. O que sobra para nós que, né, fomos concebidos em pecado? Tá? Lemos isso aqui, que Jesus nos auxilia nas nossas tentações. Porque Jesus é o nosso advogado, né? A palavra diz que Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende porque ele passou por tudo que nós passamos. Ele sabe que a nossa estrutura sabe que somos pó. Então ele nos auxilia, sim. A gente pede ajuda. Senhor, me ajuda a passar por essa tentação. Está sendo provado, seja no teu trabalho, na tua família, passando por uma situação difícil, né? Uma situação desagradável, de traição, de muitas coisas que pode acontecer na sua vida triste, e você está sendo provado para como você vai reagir, se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai amaldiçoar aquela pessoa, se você vai brigar com aquela pessoa. Então Deus nos auxilia, a gente pede ajuda para Jesus, porque ele mesmo foi tentado. A palavra fala em Hebreus 2,18 que Deus nos socorre. Vamos ali para Hebreus 2, um pouquinho antes. Hebreus 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus, se você clama Jesus na tentação, você é socorrido. Amém? E aqui nós temos uma explicação de quem é a pessoa responsável por esta prova, por este teste de tentação. Está em Mateus. Quem é a pessoa maravilhosa que nos testa, hein? Mateus 4:1. Aqui tem a explicação da tentação de Jesus, daí que você vai saber a chave do negócio. Então, foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, quer dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Exatamente isso você está ouvindo. O Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos e nós queremos ter aquela vida transformada, viver os frutos do Espírito, nós pedimos para o Espírito Santo entrar na nossa vida e transformar, encher a nossa vida, enche a minha casa, enche a minha vida, né? Muda a minha estrutura, troca tudo de lugar, tem um monte de louvor aí falando sobre isso. Só que quando o Espírito Santo ele vem para mudar, para tirar tudo que não presta na nossa vida, para mudar o nosso caráter, mudar nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, então, quando nós pensamos que está tudo muito lindo, muito maravilhoso, que nós sabemos tudo, o Espírito Santo ele vai fazer a prova. Porque não adianta, você vai entrar para a faculdade, você vai fazer um curso, você vai ter que fazer a prova. Se não fizer a prova, não tem certificado. Não tem a aprovação. Entende? O diploma só vem depois da prova. Vamos ver se tu sabe mesmo que tu aprendeu, se tu aprendeu mesmo. Entendeu? Ah, ela é muito boazinha, ela não xinga mais ninguém. Ah, ela tá cheia de paz, longanimidade, bondade. Aí tá, mas pisa nos calos da irmã pra te ver se ela não vai te responder. É porque precisa de prova.
Entendeu? Aí o Espírito Santo vai fazer o seguinte: vamos levar o irmão Leonardo pro deserto e lá Satanás vai aparecer lá para ele, vai provar ele. Satanás ele vai aparecer com um chifre e um tridente na mão na tua frente? Não! Não, ele vai aparecer em forma de pessoas da família, de vizinhos, do teu chefe, do teu filho, do teu marido, da tua mulher, para te tentar no dia a dia. O motorista do ônibus que não para e ainda te molha todo na parada. Essas formas que Satanás aparece. Né? A Paula sabe, quando falta água, luz, uma semana em Canoas. Isso aí é tentação, é prova. Não é verdade? E aí você é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto é o que? É um lugar bom de se viver? É um lugar que tem fartura, que tem água, que tem sombra? Não, tem sol que racha, frio de noite, ventania, areia. Não tem comida, não tem bebida. É um lugar... Não é um lugar bom. E o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado, com o objetivo de ser provado, tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, o Satanás, um dos nomes de Satanás é tentador, viu? Fique sabendo que você está sendo tentado naquilo que você tem fraqueza. É o tentador que está por trás disso. E aí, chegando a ele, o tentador disse... Olha só, ele sabia que Jesus era filho de Deus, que era Deus estando ali em carne. Ele falou assim para Jesus: se tu, botando em dúvida, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, Satanás, ele vem com coisas para te provocar. Ele é muito sagaz, sabe? Ele sabe onde que toca no calo. Tu acha que ele pensa assim: vou provocar Jesus, ele vai se irar e vai fazer um milagre lá e vai mostrar o poder dele, e aí acabou tudo. Aí, só que Jesus disse assim para ele, ó: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus estava com fome, né? Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer lá no deserto. Ele tinha fome. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, tipo, te atira daqui de cima. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra. Fazendo Jesus tentar a Deus. Querendo que Jesus fizesse uma coisa, uma barbaridade, se atirasse dali de cima. Então Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás não tem limite. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, você percebe aqui, ele tentou Jesus 3 vezes. E na última ele foi muito ousado, pedindo para: eu te dou tudo, te dou todos os reinos desse mundo se tu me adorar. Tirou Jesus para imbecil, né? Porque Jesus, ele é Deus. Ele não precisa dos reinos desse mundo, ele já é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Então, assim, Satanás, ele é o tentador, tá? Então, você pediu pro Espírito Santo te libertar, te limpar, você vai lá, é provado para ver se tu ainda tá caindo naquela fraqueza. Então, tu vai ser sempre provado, testado na área que tu tem mais fraqueza. Se tu é uma pessoa, por exemplo, que não leva desaforo para casa, sempre respondeu, sempre fez as coisas, tá? A Paula falando ali. Aí tu te converteu, aí tu sabe que tu tem que ter os frutos do Espírito, tu tem que respirar fundo, tu tem que, né, manter a paz e tal. Aí tu pede pro Espírito Santo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e tal. Só que daí, passou um tempo ali, tu tá tri bem, daqui a pouco vem a prova, tentação. Tu vai ser tentado. E aí que tu vai ser provado nessa situação. Primeiro, identificar, tu tá atento pra ver se tu tá ligado que tu tá passando por uma tentação. Segundo, se tu vai aguentar. Terceiro, como é que tu reage? Que pode ser que tu aguente, tá? Tu se ligou, ó, então 3 passos. Tu se ligou que é uma tentação. Na hora, tentação. Não é a tentação do Silvio Santos, acho que nem existe mais esse programa. Primeiro, tu se ligou que é tentação. Segundo, tu aguentou. Tá, vamos dizer assim, a pessoa te encheu de desaforo e aí tu aguentou, ficou quieto. Mas no momento, a mulher saiu, o homem saiu, ou sei lá, o chefe saiu, virou as costas. Tu, meu Deus, tu entra pro banheiro e começa a espraguejar, cara. Tu, filho isso, filho do maquilo. Chega em casa, só fala na criatura. Pro marido, pra mulher, pros filhos. Chega, fala, vai no ônibus falando, no ônibus ou no carro, no caminho, falando, filho disso, filho daquilo. Fala palavrão, fala coisa feia, palavras negativas, amaldiçoa a pessoa até a 5ª, 4ª geração. E aí tu já não passou na 3ª fase. Como que tu reage, como é que teu organismo, o teu cérebro, o teu ser, a tua boca, teus pensamentos reage àquela situação. Então, na hora tu entende que tá sendo provado, fica quieto, aguenta no osso, mas depois tu desconta em todo mundo. Então, assim, não é fácil. Então, o que tu vai fazer? Tu identificou, tu aguenta. O que tu vai fazer pra aguentar? Tá ali em Marcos, capítulo 1, tá? Verso 13. Mesma passagem da tentação de Jesus. Ali. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre feras, e os anjos o serviram. Então, nós sabemos que temos anjos disponíveis para nos auxiliar nisso daí. Os anjos estavam lá ajudando Jesus nessa situação. Então, e Jesus, ele estava sendo provado. Nós, além de termos os anjos disponíveis, nós podíamos pedir ajuda para Jesus, para ele nos ajudar, como está aqui na palavra, tá? Que ele nos socorre, Hebreus 2:18. Ele nos auxilia na tentação, Hebreus 4:15 ao 16. E temos anjos disponíveis. Assim como Jesus tinha, nós também temos anjos disponíveis. E nós podemos fazer uso, pedir os anjos, Senhor, anjos do Senhor, me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra. Não deixa que não me seja caída no laço do passarinheiro. Não deixa coloca um anjo na porta da minha boca, não deixa eu falar bobagem. Porque ele sabe que nós somos pó, nós sabe que nós temos a inclinação, mas nós temos que resistir. Nosso papel é resistir. Então, nós temos que nos dar conta que estamos sendo provados, nós temos que suportar
E nós temos que reagir como Deus quer que nós reajamos. Nós temos que ser maduros espiritualmente para agir da forma que Deus quer que nós reajamos. Provavelmente vai ser provado várias vezes na mesma área, na mesma situação, até passar. Aí tu não entende por que aquela situação sempre se repete, se repete, se repete, se repete. Porque tu nunca passa naquela prova. Tu reage mal sempre. Tu não se dá conta que está sendo tentado, tu não aguenta, tu reage da forma errada. E aí ela vai se repetir enquanto tu não reagir da forma que Deus quer, tu não se ligar que está sendo tentado, tu não aguentar e tu reagir da forma que Satanás quer que tu reaja. Ah, tá, fulano. Aí Satanás aparece ali com um chifrinho e um tridente na mão e te fala assim, tu viu que o fulano disse da ti? Fulano disse isso de ti. Aí tu não se liga que é uma tentação. Tá sendo provado. Aí tu pega assim, sério? Ele falou isso mesmo? Então, o que ele quer? Aí tu pega e fala, fala um monte de coisa. Não vou ficar falando aqui outras coisas. Aí o que acontece? Aí tu vai lá, tira satisfação com a pessoa, faz um barraco e tal. Deu, Satanás já fez a festa. Escândalo, barraco, tudo que Satanás gosta. Então, é isso. Aí tu foi reprovado, tá? Daí foi de novo. Aí tu se ligou. Ai, tô sendo tentado. É assim, as fases da tentação. Ai, tô sendo tentado. Ai, só que não aguenta. Pega e fala. Ai, o que ele quer falando? Se tá? Rodou de novo. Aí na outra vez. Passou mais um tempinho, né? Entendeu? Aí vai lá. Mesma coisa. Aí a pessoa. Aí tu, tô sendo tentado. Vou ficar quieto. Aí tu fica quieto. Ah, vou ficar quieto. Não, tá, beleza. Não falo nada. Mas daí, chega em casa, amaldiçoando a pessoa. Rodou de novo. Aí quando finalmente, lá pela 50ª vez, tu se ligou, identificou que tá sendo provado, aguenta, fica de boca fechada. Aí, não vou falar nada, vou orar, vou glorificar o nome do Senhor, vou adorar. Vou adorar na prova, vou passando pela prova dando glória a Deus. E aí, pá, passou, finalmente passou. Graças a Deus. Aí tu passa de fase. Então assim, às vezes a pessoa, ela não evolui espiritualmente, ela não passa de fase, ela não consegue ter unção, ela não consegue ativar os dons espirituais, ela não consegue avançar ministerialmente, porque ela roda nessas provas de tentação. Porque o ministério, o chamado, eles têm que passar por tentação. É uma prova de ferro que tem que ter para ser provado no ministério. Se Jesus passou por isso, como que eu não vou passar? Né? E qual que é o posicionamento que Deus espera de nós? O que Deus está esperando que nós... Como é que nós temos que reagir? Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 12. O Léo tá botando para mim ali. Verso 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Bem-aventurado é abençoado, né? Tem boa sorte, bem-aventurado. O varão, o homem, né? Que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A pessoa, ela só aceita passar por isso e entender isso e se submeter a isso de resistir seu orgulho, ao seu eu, às suas respostas, à sua vaidade, a que eu acho que eu tenho que dizer, vamos dizer, meu orgulho ferido, ela só aguenta
se ela ama muito a Deus. Porque daí o amor a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, faz tu renunciar a ti mesmo. Tipo, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. É renúncia. Tu vai renunciar ao teu orgulho. Entendeu? Vai renunciar ao teu orgulho. E aí, eu tô falando só um tipo de tentação, tá? Tem vários tipos. Então, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, quando for provado, receberá uma coroa de vida, a qual o Senhor tem prometido às que o amam. Então, é uma prova de amor isso. Então, o posicionamento que Deus espera de nós é perseverança. E nunca dizer que está sendo tentado, tá? A palavra fala lá que não é para ficar dizendo, estou sendo tentado. Tipo, às vezes, a pessoa vem e te fala um negócio, eu só tô falando desse tipo de coisa, mas é porque é mais fácil de explicar. A pessoa te fala um negócio, te alfineta ali, e depois tu comenta assim, revira os olhos pra cima e fala, tô sendo tentado, isso é prova. Não é pra falar isso, tá na palavra, tá? Não é eu que tô dizendo. Não ceder jamais, vigiar e orar e não ficar distraído, não ficar, né, com distrações. Eu vou ler aqui umas passagens aqui, tá? Provérbios 1:10. Aqui. Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. Não é para fazer aquilo que os outros vamos dizer assim, as pessoas vêm e te fazem coisas para te cair em tentação. Ou é por um convite, ou é por vir te contar uma fofoca. Tem uma quentinha para te contar. Se tu pega, pode me contar, quero saber. Tu já caiu ali. Porque tu gosta de ouvir aquela fofoca. E isso não agrada a Deus. Isso afasta o Espírito Santo, os anjos saem de perto e tu fica vulnerável a tudo. Quando tu faz isso aí, tá? Parece uma coisa tão simplesinha, corriqueira. Mas quando tu faz isso aí, os espíritos imundos, os demônios, eles se grudam nas tuas costas. E aí tu não sabe porque que tu tem certos problemas na tua vida, mas é só por causa disso, porque tu gosta de ouvir a fofoca. Às vezes tu nem leva adiante, mas tu gosta de ouvir a fofoca. Amém? Então isso é uma situação da tentação. Então, vamos para Mateus 26:41. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, assim, aqui tá falando pra gente vigiar e orar. Os posicionamentos que Deus espera de nós. Perseverança, vigiar e orar, ceder jamais. Lucas 22. E Lucas... Vamos lá para Lucas. Lucas 22. 22, 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, permanecidos. E eu vos destino reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, as tentações, Jesus ele se coloca nessas tentações, sabe? Porque ele levou tudo isso sobre a cruz. E quando nós somos tentados e perseveramos, resistimos, vigiamos e orando,
ele tem para nós um destino do reino dele. Ele tem uma mesa preparada, um banquete, né, diante de um reino. E tem honra para nós. Amém? Então, a nossa estratégia de guerra, de batalha espiritual, ela está muito ligada a resistir a tentações. Nós vamos ser provados em alto nível. Conforme você vai avançando, a tentação vai vir em alto nível. Você acha que você vai receber dons de Deus, você vai receber dons de cura, dons de libertação, visão aberta espiritual, discernimento de espíritos. Você vai receber coisas assim e já vai sair fluindo. Se você não passar pela prova de fogo, não, você vai passar. Vai passar prova financeira, vai passar por prova sentimental, vai passar por prova física, vai passar por vários tipos de humilhações e você vai ter que suportar. Você vai ter que aguentar. Você não pode amaldiçoar. Você tem que amaldiçoar. A palavra do Senhor diz assim, orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Difícil, né? Então, assim, a gente tem que passar pelas provas, não adianta. E a gente está sendo provado diariamente. Porque essa vida que nós temos aqui na Terra, ela é passageira. E nós constantemente estamos passando por provas diariamente, todos os dias, provados para que nós possamos ir para um lugar celestial de bênção. A gente tem que merecer ir para esse lugar bom. Então nós vamos ser provados nessa vida. Então aqui outro posicionamento que Deus espera de nós, que nós não sejamos seduzidos, tornando o nosso esforço inútil. 1 Tessalonicenses 3, verso 5. Vamos para 1 Tessalonicenses? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele, vamos dizer assim, ele né, fez todo um trabalho com uma comunidade, com uma igreja aqui, né, em Tessalônica. E ele mandou essa carta assim, ó. E ele falou isso aqui. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé. Ele mandou saber como é que estavam as coisas, porque ele tinha medo que o tentador vos tentassem eles, e tudo que eles fizeram, todo o discipulado, toda a libertação, todo o processo de libertação, vamos dizer assim, a cura interior, tudo que eles fizeram lá, fizeram encontro com Deus, tudo mais, fosse a ser inútil. Todo o trabalho que eles fizeram fosse inútil. Então, assim, a gente tem que cuidar para não ser seduzido pelo diabo. E que todo o nosso esforço, tudo que a gente fez, que adianta? Tu vai lá, paga para fazer um curso de libertação, corre atrás da unção, vai sugar a unção, paga passagem de avião, vai para não sei aonde, vai não sei aonde, recebe impartição, vai atrás do profeta, vai não sei o que lá. E aí, quando chega na hora de tu ser provado, lá que nem Jesus foi, o Espírito Santo te leva ao deserto para te ser provado, para te ser aprovado e ativar o teu ministério, tu vai lá e todo o esforço vai pro água abaixo. Entendeu? Então, o que tem aqui, ó? Aqui eu fiz uma anotação que é um parêntese, tá? Quem tá fazendo libertação já tá ministrando libertação, tá? Quem ministra com alguém libertação e que está no fase final
né, dessa libertação, também tem que cuidar para não cair, tá? A pessoa que está sendo ministrada vai passar pela tentação e nesse mesmo momento tu tem que cuidar para não cair. Tá lá em Gálatas 6:1. Tá? Eu vou ler ali para vocês. Gálatas. Cadê? Gálatas. Aqui. Vamos ler lá para não ficar nada perdido. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, tá? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, assim, ó, o que acontece? Você tá com uma pessoa com processo de libertação, ok? Você tá aconselhando, tá ali com aquela pessoa naquele processo, já fez um monte de coisa, aí tá naquele processo todo de ministração, de shalom, tá passando por todo um processo de ministração, a pessoa tá sendo tentada, tá? Aí depois que tu fez todas as ministrações, fez quebra de maldição, fez oração de confissão, fez tudo, renúncia, a pessoa já tá liberta, tá? Tá liberta, e aí ela tá passando a fase das tentações pra ver se ela venceu mesmo aquilo. Pra ver se ela tá... Porque depois que ela passar pelas tentações e ela ser aprovada, aí ela tá liberada pra ministrar, né? E aí, ela vai passar por várias tentações. E aí, aquilo ali, tu pode acabar te irritando com a situação, porque às vezes a pessoa cai várias vezes naquela tentação, a pessoa tem que ter muita paciência. Aqui tá bem mansidão, espírito de mansidão. Encaminhai o tal, a pessoa, né, com espírito de mansidão. Quem tem espírito de mansidão? O Espírito Santo tem que estar com essa mansidão, tem que estar manso, olhando por ti mesmo. Tu vai ter que estar orando por ti mesmo. A pessoa tá passando tentação, tu tá aconselhando com espírito de mansidão e orando por ti mesmo, para que tu não caia em tentação. Amém? Isso é um conselho forte. Quem ministra, quem é pastor, quem é evangelista, quem é discipulador, tem que estar ligado em Gálatas 6:1. Isso aqui algo muito forte e muito importante. Várias pessoas caem no negócio de falar bobagem. Oi, Rafael, tudo bem? Hoje é dia dos parentes do Léo, tá aqui, hein? Os familiares. Tá a galera toda aqui. Então, assim, você que ministra, que é pastor, que é missionário, que é evangelista, que é apóstolo, tem que estar ligado em Gálatas 6:1. Cuide para não ser tentado. Tem que ter mansidão, porque a pessoa está passando por um processo de tentação. Ela vai ratear algumas vezes. E isso é comum até que ela consiga. Tu tem que estar orientando, ó, agora tu tá passando pelo processo de tentação. Tu tá no deserto. Te liga. Presta atenção. Tá? Presta atenção, tu tá passando por isso. Não, tu não vai pegar e vai xingar a pessoa. Poxa vida, tem uns que xingam. De novo! Fala, chama a pessoa até de boca aberta. Não pode, porque tu também já passou por tentação, criatura. E injustamente tu tá sendo tentado. E tu cai na tentação. E aí vai tudo pro água abaixo. Então, assim, Mateus 6,13 tá lá. O Pai Nosso. Mateus 6, né? Aí tem a parte do Pai Nosso, da oração que Jesus ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, como quiser falar. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos devem. Aí vem aquela parte, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Então, essa oração que Jesus ensinou está também a tentação. Não nos deixe cair na tentação. A gente vai sofrer tentação, principalmente naquilo que Satanás sabe que é a tua fraqueza. Só que a gente tem que pedir para o Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não nos deixa, Senhor, tropeçar em pedras, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente tem que orar para Deus nos livrar. Por quê? Porque nós somos humanos, né? E aí tem os exemplos de pessoas na Bíblia, alguns, eu peguei alguns, tá? Que foram tentados e que venceram as tentações, tá? Tem os que não venceram, né? Que caíram. Davi, por exemplo, ele não foi pra guerra, essa história todo mundo conhece, e ele estava no terraço do palácio, e ele viu uma mulher linda tomando banho. E essa mulher era casada, Betseba, casada com Urias, que era capitão dele. E estava na guerra, e a mulher dele estava lá, toda linda, bonita. E ele mandou pegar a mulher de Urias para ele, e mandou matar Urias, resumindo a história. Então ele caiu em tentação feio, né? Ele não resistiu. Ele caiu feio na tentação. Mas eu tenho aqui separado 5 pessoas que venceram a tentação. Jesus, né? Primeira de todas, porque ele é Deus, sendo Deus, ele resiste a tudo, porque ele é o próprio Deus encarnado, né? Ele discernia tudo, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o objetivo dele, o foco dele, ele estava lá focado no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo, ele sabia, enxergava e sabia que os anjos estavam servindo ele lá, né, sustentando ele naquele lugar, e ele sabia muito bem quem ele era e o que ele tinha que fazer, qual era o objetivo dele, a missão dele. Então ele já nasceu com aquilo e não tinha quem tirasse, ele estava completamente focado, e é assim que a gente tem que ser. A gente tem que procurar ter a mente de Cristo. A gente tem que ser imitadores de Cristo. Por que nós somos chamados de cristãos? Cristãos são aqueles que imitam a Cristo. Nós temos que imitar Cristo, só que às vezes a gente imita o diabo, né? Fazendo coisas que o diabo gosta, né? Não o que aqui Cristo faria, né? Então Jesus é o primeiro exemplo de quem foi tentado e venceu. Jó, quem leu o livro de Jó ele era muito rico, um homem muito rico, tinha uma família maravilhosa, tinha muitos bens, e do dia para noite ele perdeu toda a família, todos os filhos morreram os gados, as ovelhas, todos os animais, as casas dele desmoronou, ele perdeu tudo que ele tinha, ele ficou com nada e ainda ficou doente, né? E aí ele resistiu a tudo, a essa prova, foi uma prova, e ele resistiu e ele teve tudo em dobro, ele teve mais filhos e filhas, Deus restituiu tudo em dobro, inclusive nas finanças, né? A história de Jó é assim. José quando estava na casa de Potifar, Shalom, Felipe. Quem não conseguiu assistir desde o início pode assistir depois no YouTube. Vai ficar aqui também no Instagram, quem quiser assistir desde o início, e no YouTube também. Então, José estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tentou agarrar ele à força e ele fugiu da mulher de Potifar. Ele resistiu, né? A mulher de Potifar. E no final, por mais que pareceu que ele foi, né, que foi ruim para ele, por ele ter resistido à tentação, ele foi honrado por Deus. Quarta pessoa, Paulo, apóstolo Paulo, ele sofreu açoites, 40 açoites, 5 vezes, naufrágios, perigos com falsos irmãos, frio, fome, nudez, tá? Apóstolo Paulo.
ele conseguiu resistir às tentações. Daniel, o profeta Daniel e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram tentados a adorar outro Deus para salvar a sua pele, porque o rei Nabucodonosor fez uma estátua gigantauras lá, gigantesca, e queria que adorassem, e não podia orar a outro Deus. E aí Daniel orou 3 vezes ao dia e foi parar na cova dos leões. E a gente sabe a história, que os anjos fecharam a boca do leão, e quem foi para a cova foi o inimigo dele. Ele resistiu à tentação de não obedecer a Deus para salvar a sua pele. E a mesma coisa os amigos dele, que foram para a fornalha porque não quiseram se prostrar diante de uma estátua, a Marduk, uma coisa assim, que o rei fez para adorar. Todos tinham que se prostrar no toque da trombeta. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram àquela estátua. E por causa disso eles foram jogados na fornalha, e todo mundo sabe que não houve nenhum dano, eles saíram ilesos da fornalha. Deus aprovou eles nessa prova. Então, qual é o segredo de todos esses homens que venceram as tentações? De Jesus que venceu as tentações? Qual é o segredo? Qual é a chave? Está lá na palavra. E você nem sabia. Será que sabia? Será que não sabia? Vamos abrir lá em Tiago. Vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 7. Então, Tiago, capítulo 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Eu li um pouquinho mais, tá? Se você quiser ler Tiago, leia, que é bem... Só tem 5 capítulozinhos bem pequenininhos. Dá aqui 3 folhinhas da Bíblia. Então aqui são 3 chaves, tá? Para se livrar da tentação. Primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. Se você se sujeita a Deus, obedece a Deus, aquilo que está na palavra, as instruções que Jesus falou, que Deus colocou na sua palavra. Se você obedece, você se sujeita à palavra, você já tem um ponto. Por quê? Porque você sabe como é que Jesus agiria. Jesus o que é? Manso e humilde de coração. Não abriu a boca, foi como uma ovelha ao matadouro. Não disse nada, ficou quieto. Ele ficou quieto. Jesus ficou quieto quando foi para a cruz, né? Foi humilhado, batido. Então começa a observar, se sujeitar a Deus, como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Começa a identificar como é que Jesus é. E começa a se sujeitar a Deus, como Jesus fazia. Então, você vai obedecer a palavra. E aí, Satanás vai vir assim: ah, mas tu vai deixar barato isso aí. Tu tem que te vingar dessa pessoa. Ah, ela fez isso, fez aquilo. Se vinga dessa pessoa. Aí a palavra diz que não é para se vingar, que a justiça pertence a Deus, que Deus é o Deus da vingança e eu não tenho que me vingar. A gente entrega para Deus e Deus faz o que ele acha justo. Ele que é justo e ele que resolve. Aí tu obedece: não vou fazer nada, porque Deus é justo. Deixa para Deus resolver. Se não resolver aqui na terra, ele vai resolver depois. Então aí tu se sujeitou a Deus. E aí vem em seguida resistir ao diabo. Aí
Tu não falou nada, não fez nada e o diabo tá ali ainda te tentando. E tu resiste. Não dá ouvidos ao diabo, não faz nada, fica quieto. Ele tá ali te cutucando e tu não faz nada. O que acontece depois? Ele foge. Ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedece a palavra de Deus. Resisti ao diabo, resiste, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu lá no deserto, não foi exatamente isso que aconteceu lá? Não foi exatamente isso que aconteceu? Foi, né? Querem voltar lá? Vamos voltar lá? Mateus. Vamos voltar lá em Mateus. Só para vocês verem como Jesus resistiu ao diabo e ele fugiu. Não é brincadeira, não tô inventando, não é historinha minha, tá na palavra. Ah, mas onde que Jesus, que o Satanás fugiu? Ele foge. Ele foge de Jesus, você sai da presença. Vamos lá, Mateus 4, vamos voltar pra lá, que eu desmarquei tudo, né? Mas eu inventei agora de voltar lá. Mateus 4:1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, lá no final, no verso 10, então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele se submeteu a Deus e resistiu ao diabo. Então, o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Entendeu a chave? Resistir, ó, submetei-vos a Deus, obedece a palavra. Jesus está falando obedecendo a palavra cegamente aqui, ó. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o diabo o deixou. E quem é que chegou depois? Os anjos. E é isso que vai acontecer quando você vencer a prova. Simples assim. Parece que é simples, né? É difícil, mas a receita está na Bíblia e é muito simples. Resistir ao diabo. Primeiro, se submete a Deus, debaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus. Entende tudo que está aqui. Obedece e segue o que está aqui dentro. Entendeu, se submeteu, resistiu, porque entendeu aquilo ali. Quando tu se submete a Deus, automaticamente tu resiste ao diabo, às tentações. E aí quando tu resiste, tu discerne isso, tudo que eu te falei, tá atento, tá ligado que tá sendo tentado, tá discernindo que tá sendo tentado, suporta, resistir ao diabo, ele foge. É o que acontece. Ele acaba fugindo. Tá? É isso que acontece, meus amados. Isso que aconteceu com Jesus, aconteceu com Jó. Ele é abusado, ele vai lá, que nem aconteceu com Jó, ele foi na presença de Deus, falou: tá vendo? Lá ele te serve porque ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo. Se tu tirar o dinheiro, se tirar a família, ele não vai mais te adorar. E Deus permitiu, não pode tentar ele, só não toca na vida dele. Porque eu sei que meu servo Jó é fiel. Foi lá e tentou. Então José foi tentado, Paulo foi tentado, Daniel foi tentado, os amigos dele foram tentados. Então assim, é assim, né? Todos nós vamos ser tentados. E se nós temos um chamado específico, ministério e tudo mais, ainda mais. Se Jesus foi tentado, nós não somos especiais para não sermos tentados. Se não está sendo tentado, alguma coisa está errada. Aí, tu vai ser tentado sempre. Principalmente quando vai mudar de nível. Amém? Glória a Deus. Entenderam aí a palavra? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar? Agora é o momento. Shalom.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguém que tem um pedidinho de oração aí pra gente estar orando? Temos o pedido da mãe do Felipe, da irmã. Tipo, o Léo botar o nome dela aqui de novo. Glória a Deus. Aleluia. Coloque o nome da mãe do José Felipe aqui, por favor. Nós vamos orar pelos enfermos, orar para que você possa suportar as adversidades, as provas, tentações, para que você venha mudar de nível, passar, ser aprovado nessa prova aí que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Mas se você discerniu espiritualmente que você, Maria Sônia, que você está sendo provado para ver se você aguenta, né? Porque vem as provas, as tentações, as provas, elas podem vir de várias formas. Eu falei só apenas, né, nesse tipo de prova básica, assim, né, que é do dia a dia, assim, de relacionamentos familiares, interpessoais, de trabalho, com vizinhos, com pessoas, né? Mas existem vários tipos de prova. Na área financeira, você passa por um momento difícil, assim, duro, né? Perdas financeiras, perda, tipo, de saúde, problemas de saúde na família, na sua própria vida. Situações que te vêm para te provar mesmo, para ver como é que tu vai reagir. Se tu discerne que é uma prova, como é que tu reage, né? Àquela situação. Então você tem que pedir para o Espírito Santo, para Jesus te auxiliar nessa tentação. Identificou, pede para Jesus te ajudar. Senhor Jesus, me ajuda nisso aí. Envia anjos para me auxiliar, para que eu não venha cair em tentação. Me livra do mal. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Então identificou, já ora aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo tá em prova, Felipe. Todo mundo tá em prova, mas é bênção. Sabe quando vem a prova? É porque vem algo de Deus muito grande para nossas vidas. Deus tem algo muito grande para nós, seja no ministério, seja nas outras áreas da nossa vida. A gente é provado, sim, né? Mas glória a Deus por isso. A gente vai vencer em nome de Jesus. Que Jesus nos auxilie na nossa fraqueza. Amém? Como está na palavra. Quando estás fraco, aí é que estás forte. Né? Quando a gente pensa que está fraco, aí que a gente está forte. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença, Senhor. E entro em guerra agora, Senhor. Aleluia, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo, Senhor Espírito Santo, nessa noite. Eu clamo pela Tua presença, ó Altíssimo. Pela Tua presença, Senhor. Vai entrando nas casas agora de quem está me ouvindo, Pai. Vai entrando na casa do José Felipe, Senhor. Vai entrando, Senhor, no hospitais, Senhor. No hospital onde está, Senhor, a Dona Maria Sônia, Pai. No leito de hospital, Pai. Que o Senhor venha estar visitando os ossos, os nervos, os músculos, Senhor, dela, Pai, venha estar enviando um anjo ministrador de cura naquele lugar. Que venha estar tocando, Senhor, nas articulações, nos ossos, em toda a estrutura física dela, trazendo restauração, colando esses ossos, restaurando os ossos, restaurando esse corpo, restaurando os nervos, os tendões. Em nome de Jesus, venha estar tocando, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, que o Senhor venha estar visitando os leitos de hospitais essa noite, Pai. Que o Senhor venha estar visitando, Senhor, as pessoas, Pai, que estão me ouvindo agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha estar tocando agora com a Tua mão poderosa, Senhor. Com os Teus anjos ministradores, Pai. Venha estar tocando os corações, as mentes, os olhos, os ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, trazendo libertação, cura, salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai visitando, Senhor, os casamentos, Pai. Em nome de Jesus, restaurando relacionamentos. Restaurando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, saúde, Senhor. Restaurando, Senhor, a vida financeira, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, vai visitando as lojas, visitando os estabelecimentos, Pai. As empresas, Pai, que precisam de restauração, Pai. Em nome de Jesus, vem estar tocando, Pai,
Em nome de Jesus, nos empregos, Pai, abrindo portas, Senhor, abrindo oportunidades, Pai, aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca na vida do Bruno, Senhor, toca na vida da sua esposa, Senhor, do seu filho, Pai. Restaura esse casal, Pai, toca nesse casamento, Senhor, e faz uma transformação, um milagre, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca na vida de cada um que está entrando aqui nessa live, Senhor, que já entrou, que já passou por aqui, Pai. E as pessoas que ainda vão assistir, Pai, que sintam o fluir da Tua presença, que sintam o fluir do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai. Que caia todas as cadeias, Pai, que sejam quebradas todas as cadeias, Pai, neste momento, através da unção do Teu Espírito Santo, do Teu poder, Senhor. Quebra as cadeias agora, Pai. Rompe os grilhões agora, Pai. Que os Teus anjos, Pai, vão com espada de fogo, quebrando todo laço do inimigo, toda obra de feitiçaria, bruxaria, macumbaria que foi feita, Senhor. Seja desfeita agora pelos Teus anjos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, todo impedimento do inferno venha caindo por terra sem poder, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toca na vida da Fernanda, Pai, do seu filho, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha trazer libertação, salvação na vida do Lucas, Pai. Em nome de Jesus, toca na vida deste menino, Senhor, desse rapaz, Pai. Em nome de Jesus, que ele venha te olhar, Senhor, ser tocado, movido pelo Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento dessa palavra, Pai. Esse momento de oração, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer este ministério, Senhor, trazendo pessoas, Senhor, cheias da Tua presença, Pai, para nos auxiliar na Tua obra. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Temos mais um pedido de oração, Danilo. Senhor, visita, Senhor, a vida do Danilo Sestari, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Envia, Senhor, um anjo, Senhor, ministrador de cura, Pai, tocando, Senhor, na vida dele, em todo trato urinário, Pai. Em nome de Jesus, Pai, declaramos, Senhor, completa restauração dessa saúde. Em nome de Jesus, Pai. Tirando toda infecção, Senhor, todo inchaço, toda bactéria, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de inveja, Pai, caia por terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Quebra, Senhor, toda obra maligna, Senhor, na vida deste homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Liberta ele para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira que vem estaremos novamente aqui, 20 horas. Quem vai estar aqui vai ser o Leonardo. O pastor Leonardo estará aqui pregando alguma coisa que Deus vai falar com ele durante esta semana. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe grandemente vocês. E shalom, né? Deus abençoe.